Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos então com o contrato de prestação de serviços. Vamos lá? Compartilhando a nossa tela. Tópico 11: natureza personalíssima da prestação de serviço. Gente, o artigo 605 do Código, ele não deixa dúvida, né? Porque ele fala: nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto que os preste. Então, apesar desse artigo 605 ele ter assim uma redaçãozinha meio, né, que não é das mais fáceis, mas o que ele está querendo dizer é muito simples, gente. O contrato de prestação de serviço tem natureza personalíssima, sendo vedada a cessão do contrato sem autorização. Então é aquela história. Se eu fui contratado para prestar o serviço para o Sérgio, não pode o Sérgio transferir a prestação para o João. E agora eu vou prestar serviço para o João. Num primeiro momento, não pode. Se eu fui contratado para prestar serviço para o Sérgio, é o Sérgio a parte do contrato. O contrário também vale. Se eu contratei como prestador de serviço o Pedro, eu quero que o serviço seja prestado pelo Pedro. Ele não pode transferir a prestação do serviço para Marcos. Então, isso revela que o contrato de prestação de serviço tem uma natureza personalíssima. Até porque, se a gente parar para pensar, nesse tipo de contrato é muito frequente que eu leve em consideração as atribuições pessoais do prestador de serviço, né? Então, eu não contrato aquele prestador de serviço por acaso. Eu contrato porque ele me foi recomendado, porque ele tem habilidades que fazem com que o serviço dele seja diferenciado, etc, etc. Então, como as qualidades pessoais da parte são, geralmente, um fator determinante, o código atribui essa natureza personalíssima ao contrato. Tá bom? Maravilha. Falando então em habilitação do prestador de serviço, olha que interessante. O artigo 606, ele exige a comprovação de habilitação específica do prestador de serviço conforme a natureza da atividade. Então é aquela história, né? A depender da natureza da atividade objeto do contrato, eu vou precisar de uma habilitação específica do prestador de serviço. Então, por exemplo, coloco aqui, ó. Se eu vou contratar alguém para restaurar uma obra de arte, então o prestador do serviço deverá ter qualificação para desempenhar aquele tipo de atividade. Então, o restaurador vai ter que ter habilidades, né, próprias de restauração de obras de arte. Se eu vou contratar, por exemplo, uma cuidadora de idosos, por exemplo, ela deverá ter conhecimentos, pelo menos básicos, acerca de enfermagem. Então, para cada tipo de atividade, eu tenho que ter uma habilitação específica do prestador. E aí, é exatamente isso que justifica o pagamento, né? É isso que justifica a retribuição. Eu vou pagar o prestador, eu vou retribuir o prestador de serviço, porque ele possui capacitação especial para prestar aquele serviço. Como me falta aquele conhecimento técnico, eu vou remunerar uma pessoa que detém aquele conhecimento para fazer o serviço para mim, né? Essa é a lógica da prestação de serviço.
E, portanto, como o código fala, é necessário que o prestador de serviço comprove que tem essa habilitação. Pois bem, acontece que a primeira parte, então vamos começar aqui com a primeira parte do artigo 606, ela diz que se o serviço foi prestado por uma pessoa sem a devida qualificação, o tomador não estará obrigado a remunerar o prestador no valor que normalmente uma pessoa habilitada receberia. Então, eu contratei um prestador de serviço. E aquela atividade, ela exigia uma determinada habilitação, uma determinada qualificação. Mas o serviço foi prestado e o prestador não tinha aquela qualificação, no fim das contas. Veja, eu, tomador, não estarei obrigado a pagar para o prestador a mesma coisa que eu pagaria para uma pessoa com aquela habilitação. Veja, cuidado. Não é que o tomador do serviço não vai precisar pagar o prestador. Não é isso. A retribuição, a remuneração é devida. O que o código fala é que se o serviço foi prestado por alguém sem a qualificação específica, o tomador não precisa pagar a mesma coisa que ele pagaria para uma pessoa que tivesse aquela qualificação. Então, o prestador vai receber, mas ele vai receber menos do que se ele tivesse a qualificação. A ideia é vedar o enriquecimento sem causa. Tá? Então, o código parte do pressuposto que a pessoa sem a habilitação técnica, sem aquela habilitação específica, não tem direito de receber a mesma remuneração que caberia a uma pessoa habilitada, a uma pessoa com aquela habilitação técnica. Tá bom? Agora, já a segunda parte do artigo 606 diz que se o prestador do serviço não tendo habilitação, então veja, o prestador do serviço não tem a habilitação técnica necessária, mas ele agiu de boa fé, e o negócio gerou benefício para o tomador. Então vamos lá. O prestador do serviço prestou o serviço. Aí depois descobriu-se que ele não tinha a habilitação específica para aquela atividade. Mas ele agiu com boa fé e, no fim das contas, o negócio beneficiou o tomador. Então não teve prejuízo para ninguém, basicamente. Teve boa fé e não teve prejuízo para ninguém. O código vai falar, neste caso, o juiz vai atribuir ao prestador uma compensação razoável. Uma compensação razoável. Ok? Valorizando o princípio da boa-fé. Valorizando o princípio da boa-fé. Então, não é que nesse caso o prestador ele vai receber a mesma coisa que uma pessoa habilitada receberia. Não. Mas o juiz vai poder atribuir uma compensação razoável para ele, já que ele agiu de boa fé e gerou benefício para o tomador. Nesses casos, pode ser que seja difícil o juiz conseguir arbitrar um valor. Então, ele vai poder se valer de perito judicial, se for o caso. Tá? Então, veja, repito, não é que o prestador vai receber igual àquele que teria a habilitação. Não é isso.
mas o juiz vai poder atribuir para ele uma compensação razoável. E qual o valor? O juiz vai arbitrar. Se ele tiver dificuldade, ele vai poder se valer de um perito para conseguir chegar no valor razoável. Tá bom? Acontece que o professor Marco Aurélio diz: se o prestador de serviço agiu de má fé e enganou o tomador quanto à sua qualificação, por exemplo, o prestador mentiu dizendo que tinha a qualificação técnica quando não tinha. Então ele não fará jus a nenhuma retribuição, porque agiu de má fé, porque enganou o tomador. Então aí ele não vai ter direito a receber nada, podendo ser obrigado ainda a reparar eventuais danos causados decorrentes do inadimplemento do contrato. Olha que pesado. E, além disso, ele vai poder ser obrigado a devolver eventuais importâncias que foram adiantadas. Olha que problema, né? Então, se o prestador do serviço agiu de má fé, enganando o tomador, mentindo, dizendo que tinha aquela qualificação quando na verdade não tinha, então ele não vai fazer jus a nenhuma retribuição, vai poder ser obrigado a reparar eventuais danos causados e ainda devolver eventuais quantias que tenham sido adiantadas para ele. Ok? Agora, o artigo 606, ele tem um parágrafo único que diz assim: estão lembrados da segunda parte do caput do artigo? Que é essa aqui, que fala que mesmo o prestador não tendo habilitação, mas se ele agiu com boa fé e o negócio gerou benefício para o tomador, aí o juiz vai atribuir uma compensação razoável. Lembra essa segunda parte? Pois é. O parágrafo único diz que essa segunda parte não vai ser aplicada se a proibição da prestação do serviço resultar de lei de ordem pública. Interessante, hein? Então, se existe uma lei de ordem pública proibindo a prestação daquele serviço sem a devida qualificação, não dá para aplicar a segunda parte do caput do dispositivo. Exemplo, serviços da área da saúde. Serviços da área da saúde. Médicos, dentistas, enfermeiros. São profissões que você tem que ter a qualificação profissional. Imagina, você vai num médico, você vai num cirurgião. É óbvio que você espera que ele tenha a qualificação profissional. Porque se ele não tiver a qualificação profissional, ele não pode exercer aquela profissão. Então, essa norma, ela tem um fundamento ético, né? Ela tem um fundamento ético, porque ela veda o exercício irregular de profissão. E, em alguns casos, pode até configurar crime. Pode até configurar crime. Então, o Código Civil aqui fala, não adianta você querer aplicar a segunda parte do artigo 606. Mas ele agiu com boa fé. Mas gerou benefício. Não adianta. Se existe uma lei de ordem pública dizendo só pode desenvolver essa atividade quem tem qualificação profissional, então não tem o que discutir. Não adianta. Ok? Então, muito cuidado com esse artigo 606, porque ele é cheio de pegadinha, cheio de detalhe. Tá bom? Pessoal, aqui nesse tópico,
nós vamos ter as causas extintivas do contrato, que estão previstas no artigo 607 do Código, né? Causas que levam à extinção do contrato, mas eu vou parando esse vídeo por aqui e eu retomo a partir deste ponto no vídeo seguinte, tá bom? Abraço, pessoal. Deixa eu parar o nosso compartilhamento aqui e na sequência a gente volta a partir desse ponto.